trabalhando pela unidade da fé. Se o irmão já gravar o tema do sermão de hoje, já é muito bom. Trabalhando pela unidade da fé. Daqui a pouquinho vão recortar esse sermão, vai estar no YouTube, mas eu queria que você visse esse sermão agora. Você está aqui, está em casa. Se você puder pegar o link do culto agora, mandar para um amigo e dizer: olha, o pastor vai falar sobre como nós cristãos podemos trabalhar e trabalhar duro pela unidade da fé na igreja. Efésios 4, 12 e 13, diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude da fé de Cristo, da fé em Cristo. A minha tradução diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu estou tirando dessa frase, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o tema da mensagem de hoje: trabalhando pela unidade da fé. Por que eu estou propondo a ideia de que a nossa fé tem que ser trabalhada, e nós precisamos na igreja defender a unidade da fé? Se eu penso de um jeito, você pensa do outro. Se eu ajo de um jeito, você age do outro. E se na igreja ensina uma coisa e você aplica de outro jeito, o que acontece, irmãos, é uma ruptura. É uma ruptura. É inevitável, Fernando, que dê errado. O pastor diz A, você faz B. A Bíblia diz C, você pratica E. E aí você começa a perceber que o seu mundo fica em conflito e que toda essa ideia de prática espiritual, de vida religiosa, vai para o buraco. Por quê? Você passa a não responder bem aquilo que você está fazendo na igreja. Tem gente, eu não compreendo, mas tem gente que vem na igreja, participa dos cultos da igreja, não só dessa igreja, mas de muitas igrejas, mas não vive bem com o pastor, com os irmãos. E tem um detalhe: vive falando mal da igreja. Já pensou, Vanderlei e Wander, o que em nível de crescimento uma pessoa dessa está produzindo para si? É um dano, irmãos, irreparável. Porque ele vem para um lugar onde o que é pregado é para cura. Ele vem para um lugar onde o que é pregado é para avivamento e despertamento. Ele vem para um lugar onde há comunhão e quebrantamento. E tudo que ele faz é sentir mal. Não gosto do pastor. Não gosto da ministra do louvor. Não gosto das músicas da igreja. Eu não gosto quando o Fernando dirige louvor. Eu não gosto quando a Andréa canta. Imagina, eu estou dando exemplos drussos, tá, gente? Por favor, reputem como exemplo. Eu posso usar vocês, que vocês confirmem, eu e vocês. Mas já imaginou que tristeza? Aí eu digo, primeiro, que você não está na igreja para gostar, você está para adorar junto. O único espectador aqui é Deus. Se alguém está avaliando o pastor e avaliando o irmão, é Deus. Eu estou aqui dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Entrei aqui para cantar louvores ao teu nome e me dirigir ao Senhor em contrição, em arrependimento, em confissão, e a graça do Senhor então vem sobre a minha vida. Quando penso que essa unidade precisa ser trabalhada, eu defendo que ela é trabalhada no púlpito, ela é trabalhada nos sermões, ela é trabalhada nas canções. A unidade é trabalhada nas canções. O louvor tem grande influência na liturgia, como também, irmãos, na teologia. Na teologia, quando você canta: se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Isso é teologia pura. Crença absoluta de que sua felicidade não está movida ou conectada a um bel prazer, mas a um Deus seguro, soberano, a quem eu amo, porque amo. Chove, faça sol, eu amo, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Liturgia movida pelo cântico. Precisamos trabalhar pela unidade da fé como? Trabalhar pelo relacionamento, não pelo isolamento. Irmãos, o homem não foi feito para viver sozinho. Ninguém é uma ilha. Nós estamos aqui para nos relacionar. Eu fico pensando, eu aqui sozinho pregando para mim mesmo, um sermão em si mesmado, em cima de mim mesmo. Ninguém aqui. Estamos aqui porque você está aqui. Eu estou aqui em cima pregando, você está aí sentado, um do lado do outro, cooperando aqui pelo crescimento da fé do Evangelho. Amém, irmãos? Você aqui porque está crescendo, eu aqui porque vem para edificar a igreja. E nós juntos constituímos aqui na igreja, no ministério dos dons, edificamos o quê? O corpo de Cristo. Nós trabalhamos relacionamento e não isolamento. Quando Deus fez o homem, a primeira sentença de Deus ao homem foi: não é bom que o homem esteja o quê?
só. Deus já propôs o relacionamento. Se relacionamento é um dos objetivos da igreja, e comunhão é também um dos aspectos da igreja, a palavra eclesia são os que são chamados para a comunhão da igreja. Então eu quero propor aqui alguns motivos pelos quais você pode desenvolver um trabalho de pequeno grupo, ser um líder do ensino bíblico na sua casa, no seu lar, e como você pode fazer isso com um valor bíblico, uma performance espiritual, eu diria imbatível, para que você seja influenciador no evangelho de pessoas que não conhecem o evangelho. Primeiro eu queria que você abrisse comigo em Tito, cadê o Paulo lá? Tito capítulo 2, versículo 10, Novo Testamento, Timóteo, Tito 2, 10. Eu queria destacar uma palavra que o apóstolo Paulo dá em Tito, quando fala ao pastor Tito para orientar os servos. Veja como Deus queria que os servos se comportassem em relação aos senhores. E aí eu acho uma palavra assim muito interessante, a palavra que eu coloco ali, né? Veja lá, mas a mostrarem, Tito 2,10, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Pode voltar na frase anterior, a expressão ali na NVI, pode voltar, para mostrar que são o quê? Inteiramente o quê? Dignos. Sabe, irmãos, a palavra que eu quero colocar aqui é que se você quer trabalhar, sabe, Sérgio, o evangelho para alguém que você quer influenciar, a primeira condição espiritual, sabe, Kleber, que Deus pede para nós é: seja confiável. Não dá para confiar em quem você não confia. E quando você não confia e você desconfia, meus irmãos, eu costumo dizer que a distância é o melhor remédio, né? Do fulano, você fala assim, não é? Do fulano eu quero distância, por quê? Porque não confio. Queremos ver o nosso trabalho de pequeno grupo prosperar, queremos que os nossos sacerdotes do lar cresçam nesse trabalho, e queremos ver frutos. Precisamos ouvir o recado de Paulo quando usa ao pastor Tito na sua carta o ensino aos servos: sejamos nós dignos de confiança. Eu preciso ser confiável. Repita para mim mesmo e para você, diga: eu preciso ser confiável. Primeiro, confiar inteiramente em Deus. Confiar absolutamente em Deus e não duvidar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca o quê? Para ser confiável, a primeira coisa que você tem que praticar é confiar. Ninguém confia em você se você não é de confiança. E você não é de confiança se você não tem ali, veja, uma fiança em Deus. Se você não confia em Deus, como é que você vai confiar a sua vida a alguém e alguém em você? Confie em Deus. Segundo, confie na palavra de Deus. A pior coisa do mundo é você dizer que é crente, mas ele diz, por exemplo, que não lê a Bíblia e não confia na Bíblia. Tem crente hoje dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém palavras de Deus. De vez em quando tem alguma coisa lá que Deus disse, né? Você diz isso aí, e às vezes diz em seminário, diz em YouTube, e tem gente cristão seguindo e colocando like, porque tem luz, né, bonito, tem música de fundo, a gente acha que é interessante. É uma espécie de coach da fé, trabalha essa autoestima da fé, e já está seguindo essa gente. Mas o cara diz que a Bíblia contém lá alguns trechos dos verbos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante o quê? Infalível. Eu confio em Deus e preciso confiar o quê? Na sua palavra. Irmãos, quando eu confio em Deus e confio na sua palavra, o que eu estou dizendo é que Deus confia em mim, confiou a mim o ministério da reconciliação, e que as pessoas agora então olham para mim e também confiam, porque eu confio em Deus e elas confiam em mim. A confiança, irmãos, é a cola que une pessoas entre si. Você não vai andar perto de pessoas que você não confia, de quem você não confia, você quer distância. O maior fracasso dos pequenos grupos e dos lares é quando alguém vai ao encontro de um líder e passa uma ou meia reunião e depois diz: não confiei no trabalho, não consigo confiar naquela liderança, não consigo colocar a minha vida na condução daquela pessoa. Isso é um desastre. E quantas vezes tem líder também no pequeno grupo que o trabalho não cresce, não prospera, porque não só ele não é confiável, veja, é um ponto, mas o outro fato é que ele também não confia em ninguém. Ele não confia em ninguém.
Ele não confia a direção do trabalho a ninguém, ele não dá um espaço para pessoas no lar treinarem, ele não abre oportunidade para pessoas terem um momento de oração, de leitura. O indivíduo é tão centralizador, confia às vezes só nele mesmo, mas não confia em ninguém. 1 Timóteo 6,20, abre esse texto, é muito interessante. Há uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, e é interessante que na interpretação, ou nas implicações dessa primeira parte do texto, há um recado do apóstolo Paulo para nós, que queremos ser líderes de pequeno grupo e queremos ajudar as pessoas, levando-as a serem pessoas confiáveis, levando-as a serem líderes confiáveis, mostrando para elas como isso pode acontecer. 1 Timóteo 6,20 diz assim, Timóteo, tem aí na tela? 1 Timóteo 6, não é segunda não, é primeira. 1 Timóteo 6,20, não tem na tela, eu vou ler. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. O que Paulo diz? Timóteo, está lá, ó. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Davi, o que Paulo disse ali, Davi? Paulo está dizendo, Timóteo, eu confiei em você. Está vendo lá? Isso é uma implicação. Isso não está dito lá. Eu estou interpretando o que significa. Timóteo, guarde o que foi confiado. Alguma coisa Paulo deu, mensagem, ensino, discipulado, não foi? O que de mim aprendeste, domingo é o sermão, ó. O que de mim aprendeste, reparte a homens fiéis. Olha a mensagem que ele recebeu. Por que ele recebeu, Davi? Porque Paulo confiou nele. Imagina se eu não confiasse a Davi a relatoria da comissão de obras. Era um desastre. Imagina se eu não confiasse no nosso vice-presidente da igreja. Era um desastre. Se eu não confio ao Vanderlei, o ministério diaconal, seria um desastre. Irmãos, eu tive que viajar às pressas, domingo, às sexta, a fazer conferência. Preguei de noite, de manhã, de tarde, fui viajar, e estou pregando em outra igreja, e tem uma multidão aqui que conta comigo aqui, o pastor da igreja, fica olhando lá para aquela cadeirinha, cadê o pastor, né? Cadê o baixinho, lourinho, barrigudinho, cadê? Estão procurando, pastor. Aí escreveram, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou. É que eu estou aqui no culto, não vi o senhor. Eu falei, o que tem? Ah, eu estou acostumado a ver o senhor lá naquela cadeira, eu me sinto bem. Eu não estava. Mas eu agradeço a Deus, eu pude confiar, eu posso viajar, porque tem liderança, tem gente como Timóteo, aqui eu confiei um ensino, eu confiei uma missão, não é isso? Eu vi uma foto, André, linda aqui domingo, ó. Ai, André, eu vi, eu vou botar no meu Instagram lá, não tive tempo ainda, André, eu não cheguei, eu não respirei ainda, eu ainda tenho que botar, até obrigado, porque você mandou a foto. Eu quero botar naquela foto lá, esse é o exército em quem eu confio. Eu vou, mas tem sermão, eu vou, né? Fernando estava divino aqui, desde sábado, Fernando, eu te vi sábado, Fernando comandando todos os pastores do estado do Rio, não foi, Fernando? Aqui, um líder que a gente preparou aqui, ó. Eu confio no Fernando, eu tenho certeza que ele é espiritual, eu tenho certeza que ele trabalha a oração, ele vem aqui, irmãos, debaixo de oração, de fé, porque se nós não confiamos, nós não treinamos, e se nós não treinamos, não capacitamos, e quando você precisar, não tem ninguém para fazer a obra de Deus. Então a primeira coisa para ver o nosso pequeno grupo prosperar, é confie em Deus, confie na palavra de Deus, seja confiável, e confie nas pessoas, dê funções, distribua, né, espaço, deixa o grupo interagir, porque nós vamos crescer em comunhão. Quem diga que concorda comigo, diga amém. Concorde comigo, concorde com esse ensino, concorde com a palavra do Senhor. Segunda coisa, se o primeiro aspecto para você ser uma bênção é ser confiável, segunda coisa, seja constante. Seja constante. 1 Coríntios 15, 58, abra lá, você já conhece o texto. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Inútil, não é vão no Senhor. Irmãos, coisa boa é ser confiável, porque quem é confiável é constante. Você pode contar, ele vai estar lá, e tudo que ele faz tem constância, é estável. O Davi, o grande rei Davi, fez uma oração a Deus, pedindo: Deus, acaba com a minha instabilidade, acaba com essa coisa de eu vou, eu altos e baixos. Ele disse assim: ponha em mim, Senhor, um espírito estável. Precisamos de estabilidade, irmãos. Imagina, sabe, irmãos, você marcar, Mauro, pequeno grupo na sua casa, Mauro, não é? E querida esposa, marca um pequeno grupo na sua casa segunda.
Aí você fez lá, maravilha, né? Fui lá, gostei. Aí na segunda que vem, uma vez por semana, eu volto lá. Aí você foi para a praia, não avisou, não falou nada. Você não faria isso, estou dando um exemplo. Você acha que eu ia gostar? Peguei engarrafamento, tal, carro, procurei uma vaga lá perto da sua casa, aí bati, aí você tá, desculpa o transtorno, fui para a praia. Oi, mas não avisou. Aí vai lá, não vai ter semana não, vai ter na outra. Aí na outra semana muda, não mudei porque eu fui no comício político. Irmãos, a pior coisa do mundo é o sujeito não ser o quê? Constante. Gente inconstante é um problema. É um problema. Tem hora que eu acho que o cara inconstante tem um transtorno, não é possível. Um dia está sorrindo, um dia está de cara feia. Não é? Eu falei, isso tem problema de hormônio. Transtornadozinho. Não é possível. Ora está de um jeito, ora está do outro, ora está sorrindo, ora está... Irmão, em nome de Jesus, o Evangelho de Deus se faz com constância. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Além de ser confiável, você precisa ser constante. Marcou, cumpra. Escolheu uma data, insista. Sabe, irmãos, o que funciona é fazer dar certo. Essas coisas não nascem para dar certo, até porque o diabo não atrapalha. Mas quando um crente insiste, ela brota na perseverança do crente. Crente, irmãos, tira água de pedra, porque ele é constante, ele é confiável e ele é constante. Uma outra coisa que eu quero colocar, é a terceira palavra, que eu quero que você saia daqui no horário. Está em Neemias capítulo 6, vamos lá? Neemias capítulo 6, Paulo, você consegue botar para mim? Neemias 6, 15, 16, 17 e 18. Neemias 6, 15, 16, 17 e 18. Abra sua Bíblia. O Paulo está procurando lá e eu vou dar um tempinho para ele, porque eu acho importante a gente ler essas frases todas aí. Se ele conseguir, vai me ajudar muito. Neemias 6, 15 até o 18. Foi, Paulo? Vamos ver se vai. Se não vai, eu vou na Bíblia aqui. Então eu vou aqui na Bíblia. Neemias 6, 15. Deixa eu me situar aqui. Neemias 6. Estamos falando da construção dos muros, né? De uma mobilização que acontece quando o povo de Deus volta por Neemias, conduzido por Neemias a Jerusalém, e assim a obra de Deus. Neemias capítulo 6, verso 15 diz assim: acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Agora veja o verso 18, esse é o versículo, Neemias 6, 18, esse versículo. Porque muitos de Judá estavam o quê? Ajuramentados, a palavra traduzida para bom português, comprometidos. Ele jurou que ia estar lá, ele estava. Ele disse que ia, ele foi. Irmãos, o muro, Kleber, foi levantado em 51 dias, porque tinha gente comprometida. Vamos repetir a palavra? Comprometida. Por que um PGM cresce? Por que um líder de PGM prospera? Por que o trabalho avança? Por que a igreja cresce? Vamos pensar. Confiável, as pessoas confiam. Elas vão, ouvem, acreditam no ensino, colocam suas vidas nisso. Segunda coisa, depois de confiável, tem que ser o quê? Constante. Não dá para ser instável. Ora tem, ora não tem, um dia faz. Imagina se a gente pega o culto de quarta-feira, o dia que o pastor estiver bem, ele faz o culto. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Se todo dia, estou com calor hoje, vou na igreja não. É constante, é firme, mas tem que ser o quê? Comprometido, irmãos. Compromisso. Uma das coisas mais lindas do ministério da igreja chama-se embaixadores do rei e mensageiro do rei, né, Sérgio? Concorda? É um negócio 100%. É camiseta, não tem camiseta, calça, roupa, né? A tua filha, que culto lindo lá, Davi. Aquilo ali é comprometimento. Sabe, Cláudio, o que eu vejo das mensageiras e nos embaixadores do rei? Compromisso. Aí vejo que compromisso não é só vir, não. Eles juramentam. Prometo.
Eles juramentam. Por isso a palavra da Angélica, bem tradicional, a mais antiga, ajuramentado. Ninguém fala mais assim, mas está lá na Bíblia da Angélica. Só a Angélica tem, mas ninguém tem essa Bíblia. Ajuramentado. O que é isso? Ajuramentado. Por juramento, digo que cumpro. Então o embaixador do rei chega lá: prometo ser fiel a Jesus Cristo, ser leal a Cristo Rei, não é? Viver para Cristo, morrer para Ele e servi-lo sempre. Quando ele diz aquilo, não é assim a mensageira lá com a mão no peito, o que ele está dizendo? Eu tenho compromisso. Eu preciso de gente assim na igreja, gente ajuramentada que diz: Senhor, se eu disser que eu vou, me espera que eu vou. Se eu disser que vou chegar, eu vou chegar, porque eu sou comprometido. Marquei a reunião lá na minha casa, sabe, a Build? Segunda-feira, 7 horas, que cheguem os vizinhos, eu vou estar lá, Build, eu vou estar pronto, porque eu sou confiável, eu sou constante, mas eu sou o quê? Compromissado. Eu sou comprometido, eu tenho compromisso com o que eu estou fazendo e com a missão que Deus me confiou. Os muros não ficariam prontos, irmãos, se não fosse essa gente comprometida. Para terminar, irmãos, o último C, no final quem acertar os 4 ganha uma Bíblia, hein? Olha, eu nem tenho Bíblia hoje, meu Deus, vou ter que comprar. Vamos ver quem vai lembrar dos 4 Cs aí, né? O último C, a gente precisa ser compreensivo. Abra 1 Pedro 3,8, a gente termina aqui. 1 Pedro 3,8. Como fazer a unidade da fé? Confiável, constante, comprometido, compromissado, mas acima de tudo também um líder, um sacerdote, um pai compreensivo. 1 Pedro 3,8. Está lá. 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A palavra está na frase anterior: sejam compassivos. Irmãos, na vida cristã não se faz nada sem empatia. Fulano não veio. É comum a gente já partir para a ideia de que ele não é comprometido. É comum a gente já julgar com a percepção de que ele não é compromissado. Irmãos, às vezes o fulano não tinha o dinheiro para pagar a passagem. E a vergonha dele para escrever para você é tão grande, porque ele está desempregado, que mais ele precisa de apoio e de compreensão do que do seu julgamento, de sua recriminação. Aí nós temos que saber, porque nós temos um papel fundamental de liderança ali: ser empático, empatia, ser compassivo, ser compreensivo. Por que ele faz o que faz? Porque ele é assim. Às vezes recebemos uma pessoa na nossa casa, ele está fechado, ele está assustado. Procure entender, por que ele é assim? Tem criança espancada pelo pai, pela mãe, tem criança criada em bairros de extrema violência, tem gente que sofreu abusos terríveis, mulheres que chegam na casa para encontrar com mulheres, que os maridos abusam emocionalmente, destroem. Quando ela vai para sua casa, ela está aos pedaços. O indivíduo chama de tudo quanto é nome, ofende, fala que fica em casa, não faz nada, e coisa do tipo. Mas você acha que quando essa mulher sai, vai lá para um pequeno grupo na sua casa, que ela está expansiva, que ela está alegre, que ela está bem? Ela está destruída, meu irmão. Você vai ter que ser compreensivo, entender porque ela está assim, e ser a igreja amada que dá a mão, que restaura, que levanta, que por compassividade, que por compaixão e pela compreensão e pela empatia, vai ajudar a pessoa a vencer esse quadro. Amém, irmãos? Vamos pensar então quais são os 4 Cs aí que vão dar a nossa visão de termos um ministério de pequeno grupo, de sacerdócio no lar, de compromisso com a família bem sucedido. Quais são os Cs? O primeiro, confiável. Já esqueci, né? Confiável. O segundo, constante. O terceiro, comprometido, compromissado. E o terceiro, compreensivo, compassivo, da compaixão, né? Da empatia. Meus irmãos, se Deus levantar aqui um líder assim, Deus levantar aqui uma família para abrir o seu lar e ser assim,
um lar confiável, um vizinho em que a comunidade confie, nós teremos muitos pequenos grupos em nossos bairros, onde nós vamos representar, pela graça de Deus, o Evangelho de Jesus. Fique de pé conosco, cante a canção que a Angélica em seu coração já escolheu. Nós vamos dizer ao nosso Senhor, em gratidão, o que estamos fazendo aqui. Eu queria ler Paulo Balbino, 2 Coríntios 9:12, antes de você localizar o hino, que a Angélica vai começar a tocar e passar, 2 Coríntios 9:12, eu queria ler esse texto com os irmãos, e agradecer a Deus e aos irmãos o serviço de vocês. Sabe, irmãos, o serviço do Moisés, Isidoro, da Érica, da Hilda, né, do pastor Lucas, do Adiel, do Carlos Elias, do Henri, na área de pequeno grupo, irmãos, é um serviço de valor. Quando fazemos um serviço desse, estamos mostrando à igreja como nós podemos crescer e como podemos avançar na multiplicação do Evangelho. Eu queria ler com os irmãos, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vê se o Paulo vai achar lá, 2 Coríntios 9:12, e se nós achamos, nós vamos imediatamente, junto com a igreja, ler a palavra do Senhor. Tem aí, Paulo? Está lá, 2 Coríntios 9:12. Pense que você, como ministro de Deus, foi chamado a prestar um serviço relevante. Ali era contribuir, participar com os bens. Aqui, o meu desafio, entregar a sua vida para liderar um pequeno grupo. Mas pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Veja quanta bênção. Vamos ler juntos? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quanta gente ajudada, irmãos, quanta gente acolhida, quanta gente curada, porque o seu lar, o meu lar e tantos lares estão se abrindo para abençoar as pessoas que precisam. Quanta gente queria partir sem Jesus e salvação, né, Vanderlei? Mas foi alcançado pela graça do Evangelho. Irmãos, seja confiável, seja constante, seja comprometido, compromissado, seja em nome de Jesus compreensivo e compassivo, e plante o seu PG e participe conosco dessa grande campanha.